No programa do Trabalhador, vou destacar a partir de agora o SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Aqui eu abraço o Gregório Rocha, que é o coordenador geral desse sindicato. Aí aos demais coordenadores também, o Edmilson Barbosa, o Aloísio, né, o Eric Maia, que é o coordenador de comunicação. Olhando aqui no site do SINDAI, o sindai-ba.org.br, tem uma matéria, inclusive também está no blog do Trabalhador, em relação à proposta de abertura do capital da Embasa. A manchete diz assim: proposta de abertura do capital da Embasa é engodo e ainda é uma ameaça do acesso aos serviços de água e esgoto para os mais pobres. Mesmo sem estudos técnicos convincentes, o governador da Bahia, Rui Costa, insiste em defender publicamente a abertura do capital da Embasa, citando números bilionários. O governador tenta impressionar os contribuintes, mas sem apresentar nenhum indicador de que a operação resultará em vantagens para a sociedade baiana, que é a legítima e verdadeira proprietária da empresa. As revelações da intenção do governador de vender entre 40% das ações da Embasa para o mercado financeiro acontecem desde 2019, época em que deu início às tratativas com empresários nesse sentido. Desde então, o SINDAI, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, vem exigindo do governador explicações, tanto pela imprensa quanto através de ofícios sobre quais estudos basearam a decisão de abrir o capital. Embora a Embasa só tenha contratado uma consultoria, isso foi em fevereiro deste ano, para analisar um modelo de gestão mais adequado e ainda sem um parecer definitivo, o governador vem desde 2019 reiterando esse discurso, indicando que as conclusões desses estudos apenas irão referendar uma decisão já tomada sem nenhuma base técnica consistente, mas de caráter político-ideológico. Recentemente, em coletiva de imprensa, que aconteceu na última quarta-feira, dia 19, o governador afirmou que a ideia é realizar a venda das ações da empresa nos mesmos moldes que foi feito com a Petrobras e o Banco do Brasil, e que apesar das vendas, as empresas seguem com o controle público, disse então nessa coletiva. O governo federal abandonou completamente a ajuda para a água e esgoto nos estados, abandonou completamente qualquer política disso. Nós estamos fazendo isso com recurso estadual. Como não tem poupança pública suficiente, ou a gente deixa o povo sem água ou esgoto, ou busca captar recursos para transformar em obras de água e esgoto. É o que vamos fazer com a venda das ações da Embasa, mas não venderemos o controle da Embasa, ela será mantida pública. Aí são as palavras, que está aqui no site também do SINDAI em relação a essa entrevista realizada pelo governador no último dia 19, na quarta-feira. Apesar de verdadeira a crítica de que o governo federal abandonou os investimentos em saneamento, pois optou por incentivar a privatização do setor de saneamento e tem boicotado os empréstimos de recursos do BNDES, BNB e Caixa para as empresas estaduais, as afirmações do governador de falta de recursos são improcedentes, uma vez que a Embasa tem condições de captar recursos em bancos estrangeiros para financiar suas ações, bem como fazer investimentos com recursos próprios a partir do excedente tarifário e do subsídio cruzado. Não só isso, é verdadeiro que basta uma olhada na sua agenda para mostrar que ele tem inaugurado obras da Embasa no interior do estado quase semanalmente e há anúncios de investimentos previstos para vários municípios, como Camaçari, Feira de Santana, Santa Cruz, Cabralha, dentre muitos outros. Contraditoriamente, ao alegar a falta de recursos federais para abrir o capital da Embasa, o governador se alinha à mesma política do governo federal, que é de abrir o mercado da água para as empresas privadas. Vende 40% hoje, para que o próximo governador venda o resto. Ao contrário do que diz o governador do estado, a abertura de capital causará enormes prejuízos para a Embasa e para o povo baiano, em especial os mais pobres. O primeiro prejuízo é a perda de isenção de impostos que a empresa goza atualmente, da ordem de quase R$500 bilhão por ano, retirando da empresa recursos que seriam investidos na melhoria e ampliação dos serviços de água e esgoto. Tal prejuízo já havia sido demonstrado outrora quando a tentativa atabalhoada do Estado de incluir ações da Embasa como garantia para a captação de recursos através da criação da Bahia Invest. Diz aqui ainda essa nota que está no site do SINDAI. Hoje o estado da Bahia tem 99,7% das ações da Embasa e caso abra o capital, mesmo que o estado tenha a maioria das ações, ele perderá o protagonismo decisório da empresa, pois a Embasa terá que se submeter a toda a legislação do mercado de capitais, da Bolsa de Valores e da CVM, de modo que a prioridade será proteger os acionistas privados e não o interesse público. Dessa forma, os acionistas privados poderão até entrar na justiça para que a empresa não faça investimento nas áreas pobres.
nas periferias das grandes cidades, né, e também nos pequenos municípios, pois isso irá diminuir a taxa de lucro dos empresários. Ou seja, os acionistas privados trabalharão por dentro da empresa contra o interesse público, pois para atingir a universalização dos serviços de água e esgoto é preciso fazer investimentos em locais onde mora a população de mais baixa renda, que pagará tarifa social e não gerará lucro para a empresa no final do exercício. O sindicato fecha a nota, exige que os estudos que estão sendo feitos pela consultoria contratada sejam disponibilizados à população para um debate amplo com a sociedade sobre o tema, pois as ações da Embasa pertencem ao povo da Bahia e não ao governo ou o governador do estado, o qual é apenas o gestor temporário do nosso patrimônio durante o período do seu mandato. Tá, então, se você quiser ler essa nota, está no site do sindai-ba.org.br, fala em relação à proposta de abertura do capital da Embasa. Bom, eu destaquei o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. blogdotrabalhador.com.br, o portal do programa do trabalhador.